Eu sou o Cowboy Toybunny, o Cowboy Digital. E sejam bem-vindos à Fazenda Digital. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Pois é, gente, fazia um tempo que eu tava pra fazer vídeo falando disso, mas eu meio que perdi o hype no meio do caminho. O hype voltou e agora vamos finalmente falar sobre The Amazing Digital Circus. Ou o incrível circo digital. O Digital Circus foi com certeza um dos muitos fenômenos do YouTube. De tempos em tempos, algum ídolo novo surge do pó, sendo ascendido por uma legião de fãs aqui da plataforma. Eu, pacientemente, estou esperando o meu momento, mas vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser algumas das minhas reações, mais um resumo e mais umas impressões e outras coisas que eu gostaria de falar com relação à clara inspiração que ele tem em I Have No Mouth and I Must Scream. Não tenho boca e preciso gritar. Eu já fiz alguns vídeos sobre essa obra incrível do Harlan Ellison, e já tinham me falado que o incrível circo digital foi inspirado. E pelo que eu vi numa pesquisa bem porca no Google, realmente a autora disse que se inspirou. Se você tem interesse em conhecer essa obra, por favor, veja meus outros videozinhos. Eles foram feitos com muito amor, muito carinho e muitos detalhes. E para os membros do Clube de Cowboys, eu fiz um react de todos os episódios de Digital Circus em sequência e passei muito mal porque tá frio pra caralho. Vou lá ver. Vamos começar então pelo episódio 1. A gente entra por uma tenda de circo e somos apresentados aos primeiros personagens do desenho, ou websérie, se você preferir. Esse primeiro episódio emula muito bem um programa infantil, seguindo a tendência nostálgica que tá de repetir coisas infantis do passado, né? O primeiro cabra a ser apresentado é o Caim. E ele usa meio que uma forma de mestre de cerimônia de circo, bem básico, só que com uma cabeça de dentadura com olhos dentro da boca. Eu amo esses personagens cabeça de objeto, acho eles muito legais. Os olhos deles são um de cada cor, o que talvez queira representar a sua dualidade e crise interna. Ele é claramente inspirado no M, o super mestre computador, de I Have No Mouth. Pera, será que é por isso que ele tem uma boca na cabeça? Caim também é um nome bíblico, o nome do primogênito, o primeiro filho de Adão e Eva, depois de que eles foram expulsos do paraíso. Isso meio que já nos dá algumas informações, né? Primogênito quer dizer o primeiro, o que faz sentido, já que o Caim aqui tem um papel de ADM / mestre de cerimônia / mestre de RPG ou game dev. É esse cara que prepara as situações que vão ocorrer com os nossos heróis, assim como o M, que controla tudo o que acontece ali no mundinho subterrâneo pós-apocalíptico. Ele pode, inclusive, alterar a forma das pessoas e traços de personalidade, igualzinho ao M. O Caim também é conhecido por ter matado Abel na Bíblia, o próprio irmão dele, e por isso algumas obras de ficção colocam o Caim como um ser maligno, demoníaco ou inclusive o primeiro vampiro. Então, será que em algum momento o nosso Caim aqui vai ter alguma representação mais maligna? Eu vou esquartejar você! Por enquanto ele tá mais pra... E se o MJ Have No Mouth, na verdade, se importasse um pouquinho com as pessoas que ele fica ali retando ou torrando constantemente? E eu vou fazer sim várias comparações aqui com I Have No Mouth nesse vídeo, só porque eu tenho hiperfoco nessa obra, mas isso não quer dizer, absolutamente não quer dizer, que eu acho que a autora copiou a obra ou que ela tem menos mérito pela sua criação. Assiste o vídeo com o som ligado, pelo amor de Deus. O Caim aqui também tem o seu fiel escudeiro ou escudeira, a Bolha, que faz um papel meio que de Pet, Massacote e Louro José, fazendo uns comentários engraçados. O design dela me lembra muito aquele cachorrinho do Mario. E ele é um dos meus personagens favoritos da franquia do Mario, então eu gosto muito da Bolha. O meu segundo personagem favorito é o Jax e o terceiro é a Gangly, que eu infelizmente apelidei de porque eu não tava conseguindo assimilar o nome dela direito. Enquanto os personagens estão sendo apresentados, a gente pode ver um pouco do ambiente ali, que é tipo um hall principal do circo, e ele lembra bastante um playground de criança, o que remete também a Liminal Space ou Backrooms. Mais isso do que o verdadeiro interior de uma tenda de circo, que é meio fubango, né? Tem muitos momentos em que o cenário vira uma coisa meio Liminal Space,
Dá pra ver que o pessoal era bem antenado em horror digital. A gente tem uma musiquinha tema que é cantada talvez pela Twilight Sparkle, não tenho certeza. E os personagens que são tipo os jogadores do jogo do Caim são apresentados um a um. Começando pela Gangly, que eu jurava que eles iam falar Gangle, mas é Gangly, eu acho. Ela tem um conceito bem simples, são fitas e uma máscara. As fitas, eu acredito que possam representar que ela é uma personagem bem amarrada, apertada, contida. E a cor das fitas é vermelha, uma cor que representa visceralidade e paixão. A maior questão da Gangly são os seus sentimentos. E tem o negócio da máscara, né? Uma máscara feliz que é facilmente quebrada e então mostra o seu verdadeiro rosto, que é uma máscara triste chorando. É uma coisa bem representativa de neurodivergência, eu me vejo muito nela, porque isso aqui é claramente uma metáfora para masking. O masking é quando você camufla os seus trejeitos ou estereotipias para parecer um pouquinho menos neurodivergente. Geralmente garotas ou pessoas que foram criadas como garotas tendem a mascarar melhor os seus sentimentos e por isso dificulta o diagnóstico de neurodivergências. A Gangly também gosta muito de desenhar e de anime. Como toda boa alma torturada que está buscando ser compreendida, ela é uma artista, que também se liga com esse lance do teatro, né? As máscaras foram criadas no teatro ou em sessões ritualísticas, para rituais religiosos e coisa e tal. Mas geralmente uma máscara quer dizer que alguém está representando um papel. O próximo personagem é Zubul, que aparentemente usa qualquer pronome ou nenhum. E Zubul pra mim é de longe a pessoa mais legal do grupo, porque ele é tipo tranquilo, sabe? E provavelmente a grande questão da Zubul é que ela tem problemas com a própria imagem, que são representados na sua aparência. O Zubul é todo customizado, igual aquele boneco do Fortnite que troca as peças, sabe? Eu adoro isso. A gente vai falar sobre isso um pouco mais lá pra frente, já que cada episódio meio que foca em algum personagem. Zubul também é muito colorida e ele tem uma cabeça em formato de triângulo. O triângulo é uma forma básica que geralmente representa personagens edgy. Edgy é uma palavra em inglês que é tipo legal, estiloso, de um jeito meio dark, sabe? O próximo pra mim é o personagem mais enigmático, o Kingo. Ele representa o arquétipo de homem mais velho, sábio, compreensivo, figura paterna. Quer dizer, isso quando ele não tá completamente louco, incoerente e com perda de memória, que é a maior parte do tempo, infelizmente. Ele vive em um forte de travesseiros que é o completo oposto dessa personalidade, sendo uma estrutura infantil de brincadeirinha. Ele é representado por uma peça de xadrez. O rei no xadrez é uma peça muito importante, já que ele determina quem ganha o jogo. Mas assim, todo mundo sabe que a rainha no xadrez é uma peça muito melhor, né? Ele também parece ter um background muito interessante, e esses olhos separados dele e as mãozinhas me lembram aquele mascote antigo do Windows. Lembra? O Clips. O próximo personagem aqui é a Agatha, que eu gosto bastante do design. Ela é uma clara referência a uma boneca de pano, mais precisamente uma Raggedy Ann. Eu tenho que fazer um vídeo sobre elas qualquer dia desse, eu tô devendo pra um amigo já faz tempo. A Agatha também tem um passado revelado lá pra frente, onde ela diz que é uma fazendeira, o que combina bem com essa coisa de bonequinha de pano e o rolê todo de menina do campo, Southern Belle, sabe? Aquele arquétipo de moça do campo simples e muito alegre. O próximo é o meu casa Jax, que é o meu queridinho, o Jax. Ele é um coelho roxo e, literalmente, esse é o conceito do canal. Eu gosto muito de coelhos e de roxo. Não tinha como eu não gostar dele, mano. Mesmo ele sendo um pé no saco às vezes. Eu pessoalmente acho que o design dele tem a ver com coelhos de desenho animado, tipo o Pernalonga. Coelhos de desenho animado geralmente são personagens sapecas e serelepes, que algumas vezes também são usados para representar a inocência e ser muito medroso. Justamente o conceito que é subvertido em algumas obras que usam eles para espalhar terror, como em FNAF e o Alten Files. A gente pode ver essa subversão também nos grandes olhos amarelos do Jax, que são meio bombastic side-eye. O side-eye é tipo um rabo de olho, assim, característico de personagens que são meio sus, ou meio malandros, ou safados. Essa minha teoria do coelho é muito apoiada quando ele usa armas malucas, atitudes violentas que são levadas como travessuras ou
crossdressing. É sempre bom ter crossdressing nos desenhos. O último personagem é o Kaufmo, um palhaço, que parece ser um palhacinho colorido basicão mesmo. Ele lembra um pouco aquele palhaço triste que canta blues na Betty Boop, né? Todo circo precisa de um palhaço, né? Eu tenho o meu aqui. E aí, pessoal? A arte toda desse desenho é muito boa e os designs de personagens são incríveis, como eu tô explicando pra vocês até agora. Kaufmo, o palhaço, não apareceu hoje. Tá bom. Ele vai aparecer depois? Não. Quando o Kaufmo aparece, a gente tem esse disclaimer aqui, falando que ele não veio hoje. Tipo, ele não veio, como se fosse uma apresentação ou uma música ao vivo. É uma atividade que eles estão fazendo conscientemente. E a música também é muito interessante, ela diz: dia após dia, após dia, após dia, gerando uma repetição. Outra coisa que remete muito a I Have No Mouth. Os caras estão presos num ciclo de sofrimento eterno, onde cada dia é o que o ADM disser que vai ser. Que eu interpretei como nós saímos cada vez mais da realidade ou do que éramos, como se estivéssemos flutuando para longe sem controle nenhum, igual a um balão indo cada vez mais longe sem poder fazer nada sobre isso e perdendo as nossas identidades. Também tem muitos olhos aqui flutuando, a todo momento tem esse elemento de olho, que representa o próprio Caim e como ele vê tudo o tempo todo. E mesmo assim, quando dá alguma merda, os personagens falam: ah, vamos chamar o Caim pra resolver. Como se ele já não estivesse vendo tudo, caralho. Essa aí é a porra do Big Brother. Do nada, no final da música, aparece uma nova personagem que não tava na apresentação. Uma palhacinha com as cores principais do desenho, vermelho, amarelo e azul. Formatos bem arredondados, que parecem indicar que ela é fofa. Ela também tem grandes olhos inquisitores e vagantes que geralmente estão chocados com os seus arredores, o que lhe dá um ar um pouquinho infantil. Tá, peraí que eu vou tirar o pônei branco da sala. Quando esse desenho ou websérie lançou, eu, como muita gente, fiquei completamente obcecado pela Pomni. Geral ficou maluco pela Pomni porque ela é muito carismática e muito legal. E isso levou a ressuscitarem um meme podre, maquiavélico, caquético, tutankamônico. Eu queria que garotas palhaço fossem uma real pessoa. Do Enéas, que nem é o Enéas de verdade falando, não sei se vocês sabem, é um cara imitando o Enéas, que é usado em memes de pessoal sexualizando palhaços e foi muito usado para sexualização da Pomni, que é uma personagem maior de idade, graças a Deus. Mas isso não ia impedir muita gente, mesmo se ela não fosse. Eu, como grande assexual, odeio que sexualizem os personagens que eu gosto, eu falo disso em muitos vídeos, e não é uma questão de moralidade, eu tô longe de ser puritano. É realmente um problema de gatilho pessoal meu, e eu entendo que a maioria das pessoas não liga pra isso. Mas enfim, teve essa questão, muita gente ficou puta, muita gente tava achando normal, e tava até achando paia a problematização, mas eu achei um pouco chato o que aconteceu, saturou muito a série logo de começo e fez muita gente ficar irritada com o fandom. E é isso que eu tenho a dizer sobre, apenas. Isso fez até eu me afastar da série, como eu falei, eu perdi o hype, porque eu sabia que qualquer coisa que a Pomni fizesse, ela ia ser sexualizada milhões de vezes. Mas enfim, agora eu retomei o interesse, e foi exclusivamente porque eu queria ver o episódio da Raga da Chapada. A gente vai chegar lá. Talvez a Pomni seja um palhaço porque o antigo palhaço tem que ser substituído. A primeira coisa que a Pomni faz, quando ela ainda nem tem nome nem foi percebida pelos outros personagens, é ir atrás de uma porta vermelha de saída que some rapidamente antes que ela possa passar. A Pomni acaba atrapalhando ali o rolê dos cabras e isso resulta na quebra da máscara da gangue. O primeiro a se manifestar sobre a garota é o Jax, que pergunta se ela é um novo NPC, indicando que tem NPCs nesse mundo, personagens que são meramente criados pelo Caim e que não têm alma, eles são só programados. Não vieram do mesmo lugar da onde a Pomni veio. E a primeira coisa que a Pomni fala é: como eu tiro esse headset de mim? Pessoal, estamos no Isekai.
Ela provavelmente estava usando algum tipo de VR ou algo assim de realidade virtual e foi parar ali. O Jax fala, continua puxando, menina, deu certo pra todo mundo. Ou seja, essa é a reação natural de todo mundo que vai parar ali, logando no circo digital. E ninguém nunca conseguiu fazer isso com sucesso. Eu acredito que todos os membros ali do circo, fora o Caim e a Bolha, são humanos. No mesmíssimo caso da Pomni. E logo a gente vai entender melhor sobre isso, segue o baile. A menos que eles sejam todos NPCs e o Caim quer fazer a Pomni acreditar que eles não são, pra ela se conectar com eles. A Pomni adiciona explicando que colocou um headset estranho, então talvez ela nem sabia para que servia esse headset. Não era um headset dela, tipo em Sword Art Online. Era algo que ela achou em algum lugar sem saber como funcionava e só foi experimentar. A Hagatha prontamente tenta confortar a Pomni e ela vai fazer isso muitas vezes. Tem um momento que até a Pomni dá um chega pra lá nela falando: eu não sou criança, você não precisa me animar. E isso bate muito com a personalidade da Hagatha, né? Ela é uma boneca, ela serve pra animar as crianças e confortá-las. Talvez porque seja isso que ela gostaria de receber. A gente tem um momento aqui de uma piadinha que serve para o Caim dizer pra Pomni não falar palavrão. Mas esse conceito fica menos rigoroso com o tempo. Enfim, os palavrões são censurados. E inclusive a censura tem o desenho do Caim, reforçando que é ele que está por trás disso. O Caim novamente fala que a Pomni veio parar ali sem querer, o que também é o caso dos personagens de I Have No Mouth. O Kingo aparece e a sua primeira fala é: alguém mencionou uma coleção de insetos? Isso vai fazer sentido mais lá pra frente porque tem a ver com a esposa dele. Ele foi apresentado pelo Jax como o cara que passou mais tempo ali. A Pomni surta, mas tenta segurar a onda dizendo que é apenas um sonho. E a gang lhe diz que quebraram sua máscara de comédia. Então, as máscaras não são feliz e triste, mas sim comédia e, provavelmente, tragédia, que são as bases do teatro grego segundo Aristóteles. Basicamente, ou a história era uma comédia, uma paródia da vida real que ridiculariza as coisas para trazer graça e leveza, entreter, enquanto a tragédia, que é o seu oposto, é uma paródia da vida real também, mas onde tudo é levado extremamente a sério e com muitas consequências. Eu acho que isso reflete muito na personalidade da diva. Ela gostaria de levar tudo de forma leve, rindo e aceitando e achando legal, justamente por ela ser extremamente permissiva, mas no fundo ela leva tudo muito a sério e acaba se machucando muito, o que me leva a pensar de novo em muitos quadros de neurodivergência. O Caim pega a Pomni e vai apresentar as dependências do circo, mostrando lugares-chave como a tenda, onde ocorrem atividades e ficam os quartos, e o Caim dá uma bugada ali sem contar as atividades. Será que isso é para deixar um mistério ou foi só uma piadinha? Ou realmente é algo mais importante? A gente vai descobrir depois que os glitches ou falhas nos personagens são algo bem perigoso. Mas quando é o Caim que faz, não parece ter muita consequência. O terreno, aonde fica a tenda, o lago e o parque de diversões. Ninguém se importa muito, é só tipo o setup deles. E o vago, que parece ser um lugar que foge do controle do Caim. Nem ele sabe o que tem por ali. E pelo que eu entendi, tudo que eles fazem é ali dentro do Void. Tipo essa ilhazinha onde tá o terreno. A lua aparece dali em cima do Caim. E eu tô muito interessado nisso daí, mano. Qual é a da lua? Depois a gente sabe que o sol meio que não gosta do Caim. Isso faz dele um tipo de Discord do My Little Pony, tipo uma entidade que não faz parte da natureza do lugar. E eu acho que também contribui para a imagem de dualidade dele. Eles voltam para dentro e a Pomni acaba chamando o Raul ali, provavelmente quer dizer que ela não tanca muito bem o nível de poderes do Caim. O que já era meio óbvio, mas eu gostei desse toque e vai acontecer de novo. A Pomni pergunta pela saída que ela viu e geral fala que não tem saída nenhuma não, pô. O Caim até parece tentar despistar o assunto dizendo que são apenas alucinações digitais. Igual eu sou uma alucinação digital. Daí eles geram um nome aleatório pra Pomni, o Caim diz que não tem muito controle sobre a mente ali, o que pra mim quer dizer que a identidade deles vai ser alterada e esquecida com o tempo. Eles começaram como algo e vão terminar como uma coisa completamente diferente.
O que também acontece em I Have No Mouth. O M dá nomes ridículos pra todo mundo. O que é uma ótima ferramenta para o Caim, isso se não for algo completamente premeditado. Se você não lembra da sua vida pregressa, você não vai querer voltar para ela. E vai acabar entrando nesse joguinho dele, que parece ser a única coisa com que ele verdadeiramente se importa, as aventuras. O nome gerado para a garota é Pomni. O nome dela pode ter a ver com os pompons que decoram a sua roupa, ou pode ser apenas um nome engraçado com som de P, que combina muito com seus traços arredondados e bobice. Tem uma hora que o Caim simplesmente diz algo como o seu nome não pode violar os termos de serviço do usuário do Circo Digital. Como se o Circo Digital fosse um serviço? Uma coisa que se preocupa com os usuários? Ou será que era só mais uma piada? Que tipo de serviços são esses? Daí ele fala que vamos ter uma missão inicial para Pomni aprender como as coisas funcionam, tipo um tutorial. A aventura é capturar Gloinks ou Glosmas, que são esses bichos fudidos aqui que tem formato simples e roubam coisas. A Hagatha conta para Pomni que essas aventuras são o que impede eles de enlouquecerem, o que na minha opinião é a mesmíssima função das travessuras do M. Ele cria várias coisas lá para fazer com que o povo se mexa, pense e acabe divertindo ele. O Zubul já vai de cara dizendo que não vai participar da aventura e é sequestrada e desmontada pelos Glosmas que o levam pro buraco. O Jax então divide o grupo. Ele, Hagatha e Pomni vão verificar o Calfimo, aquele palhaço lá que não apareceu. Enquanto os outros dois, a Gnarly e o Kingo, vão ajudar Zubul. Aqui tem uma coisa interessante. Eles passam por um corredor com os quartos do pessoal e a gente vê algumas coisas, tipo esse cachorrinho, essa minhoca peluda, essa coisa rosa, a mulher do Kingo e também esses manequins. Agora, uma teoria da minha cabeça. Ou esses manequins representam NPCs que não têm uma skin definida, ou eles são quartos que estão sem dono. Depois vai aparecer um monte desses bonecos, então eu não sei dizer. O palhaço não responde a porta, então o grupo tem que recorrer a outros meios. O Jax tem a chave do quarto dele e diz que ele tem muitas chaves e isso nunca deu ruim pra ele. Aparentemente ele é o tal do mão leve. Dentro do quarto a gente descobre o que acontece com os personagens caso eles fiquem insanos ou cheguem ao seu limite. Eles se transformam nessa grande criatura de matéria escura com olhos. O pessoal acredita que o Calfimo surtou por causa da possibilidade de uma saída. Exatamente o que a Pomni estava falando. Nossa, olha esse desenho aqui de fundo, ele quer dizer o quê? O cara tinha medo do Caim? Será que foi o próprio Caim que lançou esse negócio da porta como uma forma de dar gaslight no palhaço até ele enlouquecer? Tipo, tem várias anotações dizendo não tem saída, não tem saída, não tem saída. Só que a maior parte das anotações é só saída, então não dá pra dizer com certeza. Ele tava maluco procurando uma saída ou porque ele sabia que não tinha saída? O Jax acaba metendo o pé, deixando a Hagatha à mercê do Calfimo transformado. Ela acaba sendo ferida e quando ela é ferida, ela fica toda corrompida e bugada, como se fosse uma infecção. A Pomni tenta ajudá-la, o que acaba ferindo sua mãozinha. E consegue meter o pé antes que dê ruim demais, para ir procurar o Caim para resolver a bagunça. Enquanto isso, Jax, Gengo e Kingo vão para aquele buraco atrás da Zubul. E eles descobrem que estão num ninho de Glosmas. Pomni volta para ajudar a Hagatha de novo e aqui tem um momento muito chave da personalidade da bonecucha. A Pomni diz que foi embora porque ela ficou muito nervosa, tipo... Olha minha mão, eu não sabia o que fazer. Mona, a garota tá toda lascada e fudida de glitch e você tá apavorada com a miséria da sua mãozinha. Tenha santa paciência, pô. A Hagatha ainda diz, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Antes, ela também tinha falado, não, tá tudo bem se você não puder me ajudar, Pomni. Mostrando que ela sempre deixa as suas necessidades abaixo das dos outros. E, se não bastasse, toda fudida e mal paga, ela diz pra Pomni, sinto muito que você tá tendo um dia ruim. Mona, repito, olha pra você mesmo, você tá toda desgraçada. Enquanto a Pomni procura o Caim, ela é perseguida pelo Calfimo de novo e encontra a porta novamente. Aquela porta de saída vermelha que desaparece quando ela passa lá pra dentro. E daí, meus amigos, a Pomni vai parar na porra do Stanley Parable. Um rolê meio espaço liminal de escritório. Enquanto isso, o resto do pessoal, menos a Hagatha, tá tentando argumentar com a rainha Glosma que quer transformar tudo em Glosma pra ver se ela libera ali o Zubul. Mas ela é meio inflexível.
mesmo parecendo uma minhoca. Tudo fica bem quando o Kaufman, em forma de monstro, aparece e luta com ela bem estilo rinha de kaiju, dando a eles tempo suficiente para fugir. A Pomni continua abrindo portas e portas no Stanley Parable, até encontrar esse computador, e a gente consegue ver tipo um letreiro de que ela tá num lugar chamado CIA. Esse computador parece ter uma aparência meio ameaçadora de alguma forma, e eu acho que ele seja associado ao Caim. Talvez o Caim seja uma IA ou um programa de dentro dele. Na Wiki eu vi que ela descreve o Caim como uma IA mesmo, mas em nenhum momento eles dizem isso explicitamente. Eu acredito que ele seja uma IA sim, mas uma IA com algo a mais. E depois que a Pomni coincidentemente encontra esse computador, ela vai parar no Void. O Caim resgata a Pomni rapidamente de lá e diz que seria um problema se alguém ficasse zanzando por lá. Com certeza tem algum segredo lá no Void. O Caim não cura o Kaufman, mas sim joga ele no porão onde tem outros bichos corrompidos, junto com a esposa do Kingo. Então depois ele cura a Hagatha e a Pomni, indicando que a partir de um ponto ele ainda consegue curar, mas depois que já mudou completamente a forma, não dá pra reverter. O Caim conta uma historinha que ele não sabia o que pôr do outro lado da porta, então ele escondeu aquele projeto porque levava pro Void e porque estava inacabado, indicando que talvez foi ele que enlouqueceu o Kaufman. Ele presenteia a galera com um banquete, mesmo que eles não precisem comer, nem dormir, nem tenham qualquer outra necessidade básica e sejam virtualmente imortais, assim como o pessoal de I Have No Mouth. E pensando de novo nessa teoria do computador, é outra coisa que o Caim tem em comum com o Em. O Em também é uma inteligência artificial mestre. No fim do episódio, a gente tem um close no PCzão de novo para chamar a atenção para ele. E dá pra ver que tem tipo um VR ali ou alguma outra peça quadrada. Será que foi isso que a Pomni acabou botando na cabeça? Bora pro próximo episódio. Que é só um ad, na verdade, sobre a lojinha deles. Mas talvez tenha alguma coisa interessante, tipo, a gente consegue ver como é a parte de dentro do quarto da Pomni e tem uns teasers dos novos episódios. Eu gostei bastante do merch, quisera eu ter dinheiro para fazer merch do meu canal, mas você pode auxiliar o canal de outras formas. Você pode usar o botão de valeu demais e me dar uma gorjeta pelo vídeo se você gostar muito dele. Você também pode pagar o clube de membros, onde você tem várias vantagens, tipo assistir meu react do episódio, acesso às lives, outros vídeos. E você também ganha acesso ao nosso Discord, onde o pessoal conversa diariamente e eu também tô sempre lá dando uma olhada e conversando. Tem várias enquetes e eu mostro as artes que eu tô fazendo pro canal. Mas se você quiser efetivamente comprar alguma coisa para ajudar, você pode vir falar comigo pelo Instagram ou qualquer rede social e pedir um desenho, feito por euzinho. O desenho que você quiser, desde que não seja not safe for work. Você pode até pedir o seu próprio pônei nascido e concebido na Fazenda Digital. Enfim, eu queria um Jax de pelúcia, mas bora pro próximo episódio. Episódio 2, Desespero no Desfiladeiro Doce. A gente começa com um sonho da Pomni, onde ela vai ser corrompida, enlouquecendo, né? Mas antes que ela sucumba, ela acorda. E a gente deve prestar atenção nesse glitch aqui de colisão de objeto que aparece. Isso vai ser usado mais tarde. Colisão é coisa de jogo, tipo, o que é batível, o que não é batível. A Hagatha tinha ido acordar a Pomni para convidar ela para uma nova aventura. O Caim explica que a missão é capturar bandidos e levá-los de volta para o Reino Doce. Novamente, a Zubul não mostra muito interesse em participar da missão, e quando a Pomni vai fazer mais perguntas sobre isso ser apenas um grande jogo, o Caim corta a conversa e manda eles logo. A máscara da Gangly é quebrada de novo, eles conhecem a Princesa Lo, ganham um caminhão de guerra para lutar contra os bandidos que roubaram xarope. Nesse episódio aqui, a Pomni ainda tá questionando muita coisa e dando um chega pra lá na Hagatha, mas as coisas vão mudar em breve. Falando na Hagatha, a princesa dá a chave do reino pra ela. Tipo, não tem nenhum guarda que fique cuidando do portão? Vocês dão a chave pra qualquer um? Sério?
Aparentemente, os ladrões não são tão malvados assim. Esse xarope é para um vilarejo próximo, onde tá a mãe do jacaré que geral ficou sedento por ele. Eu amei o Divo porque ele usa chapéu de cowboy e é um jacaré, pra mim isso basta. Já vi, são caminhões. A perseguição dos caminhões acaba mal e enquanto isso o Jax meio que usa uma chantagem com a Gangly, ameaçando que ele vai contar pra Agatha sobre o negócio da estatueta. Eu botei em inglês pra ver se mudava alguma coisa e em inglês ele diz figure, indicando que é uma estátua colecionável, uma figure, uma action figure provavelmente. A gente já sabe que a Gengo é uma otaquinha kawaii desu né? Então, será que ela tem uma figure da Agatha? Mas como? Isso nem faz sentido. E o que ela fez com essa porra dessa figure? Eu tenho uma hipótese de que talvez a Gengo tenha uma figure de hentai safada e ela não quer que a Agatha saiba disso porque a Agatha também é uma boneca, de certa forma. Mas é uma teoria muito solta e provavelmente não é isso. Bom, resultado, o caminhão dos mocinhos vai parar no rio de chocolate e o caminhão dos bandidos com a Pomini dentro, porque ela meio que foi tacada lá, colide com alguma coisa e acaba jogando a Pomini e o jacaré carismático para cima, para um espaço não renderizado. Eles vão para uma parte do mapa que não foi projetada, porque a outra mãe só fez o suficiente para te impressionar e coisa e tal. Aqui, o jacaré acaba descobrindo o modelo dele e dos outros personagens dessa história, novamente mostrando o mundo deles como se fosse um jogo com uma metalinguagem. A Pomini explica pro Jaré que ele é um NPC, mais ou menos, e ele tem uma crise de identidade. Enquanto isso, os jogadores estão lá no Rio de Chocolate. Eles conhecem esse cabra aqui que é o Caramelo, um canibal que foi exilado do reino por ter feito muitas vítimas. O Jax tenta fazer um acordo com ele, prometendo a chave do reino que ele roubou da Agatha em plena luz do dia. Os dois bandidos remanescentes e o caminhão deles vai parar no rio também, e eles são capturados. A Pomini tenta confortar o jacaré, dizendo que esse sentimento de vazio é mais comum do que se imagina. Ela diz que ele pode vir pro circo com os outros jogadores, e talvez assim ele deixe de ser um NPC. Depois ela usa aquele rolê da colisão para tirar eles de lá, e todos se juntam de novo agora com 2 caminhões de xarope. Eles entregam o prêmio em dobro pra princesa e tudo fica bem. Ou não. Olha só, talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa, hein? Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O quê? Espere, você fez... Quando eles passam pelo portal, a simulação acaba, não acaba? Tipo, não tem por que o Caim ficar gastando a energia dele pra continuar aquilo ali. Ah, antes disso, a Pomini e o Gamigu, que é o nome do jacaré, vomitam aquela gosma de novo, a mesma da cena onde o Caim mostrou o lugar pra Pomini. Talvez ela seja uma reação adversa do metagaming. O metagaming é tipo sair da lógica do jogo. E por falar no Gamigu, assim que o Caim vê ele na área dos jogadores, o bicho vira camisa de saudade, explodindo em milhares de pedaços. O Caim diz algo muito capcioso que eu acho que pode ser importante no futuro. Se eu começar a perder a noção de quem é humano e quem é NPC, vai saber o que pode acontecer. E pelo tom de PTSD dele, isso já deve ter acontecido. Será que o Kaufman era um NPC? Depois que o Caim sai, geral vai pro velório do Kaufman. A Agatha diz que eles gostam de fazer esse tipo de evento para lembrar daqueles que enlouqueceram, indicando que o nosso grupo parece ter perdido muitas pessoas já. Pera, se a Pomini tá ali para substituir o Kaufman, é sinal de que quando ela veio, o Caim já sabia que ia precisar substituir um dos jogadores. Será que ela tava numa fila de espera? Só aguardando o momento certo, que com certeza foi bem oportuno, principalmente pro Caim. O pessoal tem a cena do velório, alguns deles falam algumas coisas, e a Pomini parece lembrar do final do seu sonho, onde seus amigos a salvaram, mostrando que ela vai começar a se tornar a cola que une o grupo. Episódio 3. Eu gostei muito desse daqui, é o Mistério da Mansão Mindenhall. O episódio anterior representava jogos de jornada do herói, onde a missão geralmente é para algum povo e tal, e progresso moral e não sei o que. Mas nesse daqui a gente vai explorar jogos de terror e investigação, que é a minha área, eu só meço jogo de terror basicamente. Até quando eu faço uma aventura medieval ela acaba virando de terror. E de novo, como em todo bom desenho animado, no começo do episódio, os personagens estão fazendo alguma coisa que vai acabar representando a solução de um problema lá no final. Isso se chama foreshadowing.
Eles estão tentando ver o que acontece com a Pomni se ela segurar a respiração por muito tempo, o que para eles meio que não representa risco nenhum, já que não existe necessidade de respirar. Todo personagem tem uma resposta diferente e a Pomni conclui que não é muito boa em segurar a respiração, e que a sensação que ela tem é muito realista, então ela acaba não conseguindo segurar por muito tempo. O Caim aparece cortando o clima e conta sobre a aventura. Mansão do Mal Mal Assombrada, clássico. Ele acha muito paia quando percebe novamente que o Zubul não parece estar interessado. É outro sentimento comum dos mestres de RPG. Às vezes a gente faz alguma coisa pra sessão esperando, fulano vai adorar essa, vai lacrar muito no Twitter. E daí chega na hora o jogador nem presta atenção, sabe? A bolha diz isso daqui, Para todas as crianças que estão assistindo terem pesadelos como... que eu só vou descobrir o que é na edição. O pessoal então é jogado na distorção fractal. Esse é o nome do portal que eles estão usando. Fractal tem a ver com fratura? Tipo um rasgo na realidade? Nesse episódio aqui, a Pomni tá meio traumatizada com os acontecimentos anteriores, mas está consideravelmente mais aberta a fazer novos amigos. O Jax acaba esquipando o NPC que ia explicar a aventura e a Pomni e o Kingo são sugados para uma porta assustadora, enquanto o resto do pessoal fica na porta de safe. Enquanto isso, Zubul e Caim estão fazendo uma sessão de terapia. Ela diz que não se sente ouvida pelo Caim porque ela já tinha contado para ele qual era o problema e ele não pareceu se importar. O Caim parece só se importar com os jogadores quando isso tange ou afeta de alguma forma a aventura dele. Pomni e Kingo encontram os algos do pessoal todo, o que eu achei muito legal. A série vai brincar com outras versões dos jogadores mais tarde de novo. Eles também encontram uma gravação do dono da mansão, o Barão Mindenhall, contando o que aconteceu. E basicamente ele diz que estava caçando uma criatura e deu muito ruim. Na segunda fita, ele diz que mesmo depois de cortar a cabeça da bichinha, ela continuava viva e passou a caçar as pessoas. Em hipótese alguma, eles devem tirar os olhos do bicho, que eles acabaram de abandonar. Isso me lembrou muito aquele curta da caixa de presente que tem a cabeça de um cara lá dentro, você não pode... Então eles são atacados por essa criatura e dentro da boca dela tem muitos olhos, que são o símbolo do Caim, que também são o símbolo da loucura. Suspeito. Então o Kingo parece enlouquecer olhando para dentro da boca do bicho e começa a alucinar achando que tá falando com a esposa, dizendo que ela tá muito linda e quase entrando na boca da criatura. Mas a Pomni ajuda ele e os dois entram num elevador para escapar. Enquanto isso, na sessão de terapia, o Caim diz que ele não maltrata voluntariamente os seus convidados. Uma coisa meio jeitinho M de ser. Mas por que será que ele usou a palavra convidados? Convidados também é tipo guest, né? Um guest é uma pessoa que joga no servidor de outra. E para isso ela precisa ser conectada de alguma forma. Mostrando novamente que a Pomni não foi parar lá sem querer. De algum jeito ela foi conectada no servidor do Caim. E aqui Zubul diz que tá cagando e andando? Porra, eu achei que não dava pra falar palavrão desse caralho, desse negócio. E a Zubul diz que o problema dela, na verdade, é que ela não se sente bem com essa forma que assumiu ali naquela realidade. Me admira muito que só um dos caras tem algum tipo de disforia. Sério, imagina de repente você mudar toda a sua forma física. Ainda mais pra coisas que não são humanas. Quer dizer, acho que a única que parece humana mesmo é a Pomni. Zubul fala que só quer se sentir bem e o Caim fala: ué, filho, então troca suas peças aí. Provavelmente ele já tinha pensado nisso quando escolheu dar essa forma pra Zubul. Mas o problema não é tão simples assim. E é verdade, não basta você fazer um monte de cirurgias pra mudar até o seu DNA se a sua cabeça não transicionar a sua imagem junto com você. Isso vale para muitos problemas de autoimagem, não apenas transição de gênero, como também bariátrica, por exemplo, que precisa de um forte acompanhamento psicológico, senão vai dar muito ruim. Um acidente que acaba transfigurando o rosto de uma pessoa também provavelmente vai precisar de apoio psicológico, mesmo que não seja uma mudança voluntária. Aqui Zubul diz que ninguém da party tá tancando as aventuras do Caim, assim como em I Have No Mouth, onde eles preferem qualquer coisa do que seguir os planos do M. Então agora é a hora do Caim ter um momento de fragilidade. Ele fala que se o pessoal não gosta das aventuras, quer dizer que ele não é bom em planejar elas. E esse é o único mote da existência dele. É só para isso que ele existe.
E essa realização faz o mapa todo bugar por alguns instantes. A gente já notou que o estado emocional do Caim influencia diretamente no mundo e nas coisas que estão acontecendo com ele. E isso é uma das coisas que me faz acreditar que talvez ele não seja uma IA, mas algo mais complexo. Enquanto isso, Pomni e Kingo vão parar numa adega. Isso é uma referência de Amnésia? Eles acham uma nova gravação, onde o Barão diz alguma coisa como: minha esposa e meus supostos filhos. Supostos filhos? Tá levando Gaia? Ou sei lá, ele só ficou paranoico. Ele acaba falando que deu cabo na mulher porque confundiu ela com a criatura. E eu tenho uma leve impressão de que essa criatura foi inspirada assim de forma bem solta em Skinwalkers e Wendigos, que são criaturas bem populares no terror. Pomni e Kingo pegam a arma do Barão, que contém apenas 2 balas, provavelmente uma referência de survival horror, onde a gente tem que gerenciar recursos para não ficar sem. Daí o bicho aparece e toma 2 tiros. O Divo NPC então explica que essa criatura na verdade é um anjo de Deus. Ah, moleque, olha o tropo aí de anjo sendo usado em terror digital novamente. Anjo disfarçado de não sei o que, anjo maligno, anjo não sei o que lá. O Barão diz que na verdade ele precisa das almas das pessoas para poder fugir do inferno aonde ele foi levado após ter machucado um anjo. E é para lá que Pomni e Kingo são arrastados. Enquanto isso, na rota pacifista, Agatha e Jax e Gangle estão tomando um chá de fita. Não, pera, um chá sem fita, com a mulher do Barão. O Jax tá amarrado. A baronesa diz que os homens sempre têm um monte de prioridades idiotas. Isso aí foi farpa pro Caim? Enquanto isso, a Pomni e o Kingo estão lá no inferno e eles usam aquela mecânica de não respirar pra sair, como foi estabelecido no episódio antes. Mas eles também têm uma grande conversa sobre sentimentos, porque antes a Pomni tinha sido possuída por ser impulsiva demais, mas o Kingo ajuda ela e diz: puxa, 4 anos de ciência da computação pra isso. Será que o Kingo é o programador do jogo? O programador do Caim? A grande mente por trás de tudo? E é por isso que ele é o rei, porque ele arquitetou todas as coisas? Talvez não, mas assim como em I Have No Mouth, a gente descobre que a Ellen do jogo é uma gênia da computação que chegou a trabalhar na empresa do M. Mas ela não teve um papel tão relevante assim. Se quiser saber mais sobre o jogo, vê meu vídeo aí que tá completamente, minuciosamente detalhado. E eu também coloquei legendinhas manuais para todo mundo e foram revisadas pelo meu pai. Sabe quem mais está sendo um grande pai? O Kingo, para Pomni. Claramente, ele é mais velho, tem mais experiência que ela, tanto ali no jogo como na vida, e ele ajuda ela a se acalmar, porque ela estava sobrecarregada com as aventuras e tudo mais. O Kingo também admite a culpa dele de ter levado eles lá pra baixo, o que é muito legal, sempre é muito legal assumir seus erros. Ele conta um pouco do passado dele, dizendo que sempre acaba voltando para um certo ponto, por isso a sua mente é tão confusa. Mesmo ele estando consideravelmente muito lúcido nesse episódio. Ele diz que de alguma forma ele e a sua esposa, já transformada em monstro, foram parar no forte deles, no completo escuro, e ela pareceu se acalmar. Então ele pôde se despedir dela, antes dela ser mandada pro porão. A única coisa que a gente sabe da esposa é que ela é engraçada e que gosta de insetos. Lembram qual foi a primeira fala do Kingo? Triste pra caralho. Aqui ele conta pra Pomni que esse ciclo repetitivo do circo parece fazer com que tudo seja em vão, mas não é. Quando se tem alguém que se importa com você, nada é em vão. E eu concordo. Isso não é tudo, mas obviamente ter pessoas que se importam te ajuda muito a superar várias coisas. Ele também diz pra Pomni valorizar as pessoas, ter boas lembranças. E o pior que se pode fazer nesse mundo é fazer com que alguém acredite que não é amado. Em I Have No Mouth, essa mensagem meio que também é levada em consideração, porque o pessoal precisa se unir para se livrar do M, mas meio que dá tudo errado, só que também dá certo. E eu tenho certeza que pelo menos a Ellen se sentiu melhor, e eu só me importo com ela, então deu tudo certo. Quando eles começaram a levar os sentimentos dos outros em consideração. O Kingo e a Pomni prendem a respiração, sobrevivem, saem e agora são amigos. A Pomni diz que quando eles voltarem, o Kingo não vai se lembrar de nada e vai ficar doidinho de novo, mas ele diz que tudo vale a pena se ela se lembrar. Também pode ser uma alegoria para pessoas completamente caóticas, mas que conseguem se organizar para ajudar os outros quando precisam. O pessoal se encontra de novo, o Caim chama eles de ordenhadores.
Será que isso quer dizer que ele tira algum tipo de lucro ou produto deles com essas aventuras? Tipo, dados, sei lá. Eu sei que eu tô super analisando algumas coisas exageradamente, mas é porque eu tô tentando pensar em todas as possibilidades possíveis. E quando a gente tem muitas possibilidades, a maioria delas tá errada ou é descartada. Vamos pro próximo episódio. Um dia a máscara cai. Esse aqui é sobre jogos de simulação ou gerenciamento. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Adoro fingir que eu tenho um trabalho de verdade. Enfim, eles começam o episódio jogando softball. Isso vai ser relevante lá pra frente. E o Jax quebra a máscara da Gnarly e a Zubul entrega uma nova máscara que acabou encontrando. Essa máscara é meio que... Ela tem uma espiral e uma estrela amarela. Um olho de cada cor e um sorrisão. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre mania. Episódios de mania, na verdade. Eu não tenho nenhum diagnóstico concluído, mas eu já passei por algo que eu acredito que seja similar ao estado de mania. E eu vou tentar explicar mais tarde como isso ocorre. Mas tenham em mente que é muito difícil e praticamente impossível explicar isso para alguém que não tem. O que eu vou dizer por hora é que dá pra ver que a máscara fala muito sobre dualidade, o espiral pode querer dizer confusão, a estrela algo chamativo e divertido e o grande sorriso representa a intensidade e a energia desses momentos. Foi essa a leitura que eu tive, pelo menos. A Gangle diz pra Zubul que se sente normal, mas de um jeito bom. E isso já sumariza perfeitamente esse estado. A gente geralmente se sente normal, só que melhor. Mas é porque todo o resto do tempo a gente tá em depressão ou hipomania. Então qualquer coisa parece muito melhor e intensa. Lembrando que eu tô falando com base na minha experiência e o meu conhecimento completamente leigo de algumas pesquisas. Então, por favor, busquem fontes mais confiáveis de informação e fiquem à vontade aí pra falar sobre a sua experiência nos comentários. Chegou a hora do Caim apresentar a aventura e a galera pede uma aventura mais suave, como as que eles botaram na caixa de sugestão. E eles acabam escolhendo uma aventura onde trabalham no fast food. A Gangly vai ser a gerente, porque a ideia foi dela, foda-se. E Zubul é forçado a participar. Do nada, o nosso coelho Traquinas joga a Hagatha numa fritadeira, porra. E a Gangle cuida dessa situação muito bem, ela só não tira a Hagatha de lá, mas... Diferente da sua personalidade permissiva de sempre, ela diz que o Jax vai ser punido se ele não se comportar. E ele fica tipo, da onde isso aí? Ela diz que tá tendo um episódio de mania. Bom, quando esses episódios acontecem, pelo menos pra mim, eu sinto como se eu fosse o protagonista do anime ou como se eu tivesse superpoderes. Antes eu achava que podia até ser um transtorno de personalidade, onde eu virava uma pessoa diferente, mas ainda dentro do meu corpo. Porque, como eu disse, você se sente diferente, mas ainda normal, só que melhor. Eu me sentia muito foda, determinado, trabalhando muito, podendo fazer qualquer coisa, organizado, feliz, satisfeito e bonito. Completo oposto do que eu me sinto todo o resto do tempo. Teve uma vez que isso aconteceu na academia e foi de longe o meu melhor treino. Eu me senti o Patrick Bateman malhando em casa de sunga. No caso da Gangle, dá pra gente ver no episódio que ela tá concentrada, confiante, sabendo o que fazer e tomando decisões. Eu acho que agora deu pra entender. A gente então descobre que os NPCs de outras aventuras vão atuar como os clientes desse restaurante, e cada um dos nossos heróis recebe uma função ali na lanchonete. A função da Hagatha é montar os sanduíches e ela acaba espirrando molho idiota no seu olho e fica completamente chapadona. Estranho que eles não conseguem comer, nem dormir, nem ter nenhuma função orgânica, mas eles completamente podem ficar chapados de um bagulho idiota chamado molho idiota. Talvez porque realmente não dá pra controlar a mente. A Zubul então diz algo interessante aqui. Ele fala pro Jax que o Caim gosta dele sim, e é por isso que ele segura as pontas, mas que se em algum momento ele se irritar, o pessoal vai se fuder. Isso também me lembrou um pouco o jogo de I Have No Mouth, onde o M dá uma seguradinha assim pra ajudar o pessoal. A Pomni, que tá lá no caixa, lá na frente, acaba encontrando um crush antigo, o Gamigu, e fica toda esquisita perto dele. A Hagatha diz que ela ia adorar que alguém aparecesse ali só pra flertar com ela. A Pomni leva uma chamada de atenção da Gangle por estar flertando no trabalho,
E ela fala pra Gangly que esse trabalho nem é de verdade. A Gangly fica meio putaça e manda geral voltar ao trabalho. A Pomni tenta de novo conversar com o jacaré, mas não consegue falar nada, apenas que ele tenha um bom dia. E o jacaré vai embora e é isso. Eu acho que ela meio que quis poupar ele de ser traumatizado de novo, porque não tinha como ela contar que já conhecia ele sem mencionar isso. O que me lembrou um pouco a situação com o Kingo, que ele falou que não tinha problema ele perder a memória desde que ela se lembrasse. Jax e Gangle discutem e ele diz que gostava mais dela triste. Porque triste, né, ela é completamente mandada de geral. E ele talvez achou que magoando ela fosse fazer a Gangle baixar a bola. Mas a mania é implacável enquanto dura, então Jax é mandado pra uma punição. Essa cena é super terror digital também. Lembra FNAF, lembra vídeos de terror institucional, lembra jogos como Amanda Adventure e aquele jogo de lanchonete canibais. Aqui o Jax assiste um vídeo onde a Gangly diz que gostaria muito de ser quadrinista, mas ela acha seu sonho irreal, então teve que deixar tudo de lado. Depois de ser forçado a assistir o vídeo, Jax passa pela reavaliação de funcionário. Que a gente não sabe muito bem o que é, mas ele sai com uma cara meio de... A Agatha tá tão chapada que tá super atrapalhando a produção de 300 cheeseburgers pros filhos da rainha Glosma. Daí a bonequinha acaba dizendo saudade dos meus cavalos, a primeira informação que ela dá sobre o seu passado de fazendeira. A Gangly diz que ela deveria se esforçar 110%, o que também parece muito com estar em mania. A Agatha chama ela de irritante e a Gangle se quebra novamente. Mesmo que essa máscara nova, que é de plástico, não quebre, a Gangle ainda consegue se quebrar por dentro. Ela só não deixa mais as coisas transparecerem tanto e não fica paralisada de medo. Ela também fala que não tá conseguindo mensurar direito o tempo, que é outra característica de muitos quadros de neurodivergência. Esse negócio de mania, hipomania e tal é característico de bipolaridade, mas eu não vejo por que fechar um diagnóstico preciso para a personagem. O Jax encontra a Agatha novamente e ela fala que odeia o Jax, compreensível, já que ele é sarna pra caralho. Ela diz que não quer que ele odeie ela, no entanto, o que é super característico de uma pessoa que puxa saco e gosta de agradar geral. Depois, no mesmo episódio, própria Gangly diz que gosta muito da Agatha, mas depois de um tempo, simplesmente não dá mais pra saber se ela tá sendo falsa ou não. A Gangly então vai se isolar e tira a máscara de mania, e isso meio que não acontece na vida real, não tem como desligar a mania. Mas eu entendo, talvez seja uma alegoria, pá. Ou pra indicar que ela tava só fazendo masking mesmo o tempo todo. Lembra que eu já expliquei o que é isso? Beleza. Ela tava só disfarçando o que sentia o tempo todo, escondida atrás da máscara. Mas a Pomni tava ali no mesmo lugar, então ela tenta conversar com a Gangle e reconfortá-la. Mas a nossa amiga da fita vermelha só se mascara de novo e mete o pé. Às vezes a gente não se sente seguro pra se abrir com qualquer pessoa, então não se sinta mal de tentar ajudar os outros e não ter a sua ajuda aceita. Meio que não é sobre você. Às vezes é. Depois disso, já é de noite, tá acabando o expediente e o Jax meteu o pé. Zubul e Agatha limpam o restaurante todo, enquanto a Gangle tá completamente dissociada. Isso é outra coisa relacionada a muitas neurodivergências. É um momento quando você fica simplesmente descolado da realidade, aéreo, paradinho, cabeça mole, sem conseguir processar o mundo à sua volta. Provavelmente isso aconteceu porque quando ela se escondeu para processar tudo, ela foi interrompida pela Pomni, então todo aquele sentimento ficou ali acumulado, que fez a Gangly congelar no lugar sem conseguir fazer nada. A Pomni aparece de novo tentando ajudá-la, dizendo que ela pode ir pra casa se quiser, e isso é nitidamente um alívio pra Gangle. Agora uma teoria completamente maluca que eu tirei sabe-se lá de onde. E se a Pomni for o NPC secreto, que tá ali pra ajudar os jogadores? Mas isso não faria sentido nenhum, porque ela tá investigando o negócio do computador e tal. Mas eu tô realmente convencido de que tem algum NPC secreto entre eles. A Gangly sai do trabalho, contempla tudo e se livra da máscara de mania, e o mundo parece melhor. Eu acho que isso meio que representa ela jogando as precauções pela janela e tomando uma atitude que pode acabar machucando ela mesma. Outra característica muito forte de mania. Teve gente que interpretou isso como ela tentando se churrascar. De primeira eu também pensei, mas daí dá pra ver que ela escorregou nitidamente. Então eu acho que ela só tava tipo, finalmente saí do trabalho, agora eu posso ser eu mesma. Então ela acaba se descuidando e vai de caminhão.
mas acaba não dando em nada, ela recebe a sua avaliação de expediente. O Caim diz que ela se jogou na frente do caminhão. Ah, tá aí, porque geral tá pensando que foi isso. Ele dá uma bugada estranha, o que não dá pra saber se é algo sério ou se é só uma piada. A Gangly volta pra casa e vai desenhar num canto, chorando, enquanto o Zubul vai consolá-la, dizendo que tá tudo bem, a máscara não rolou, mas eles vão dar um jeito. E a Gangly tá desenhando a Pinkie Pie? Vamos para o próximo e último episódio até então. Se você estiver gostando da análise, deixa aí nos comentários para eu saber que devo continuar fazendo sobre os próximos episódios. Senão não vai ter não, hein? Episódio 5, sem título. O pessoal acaba de voltar de alguma aventura marinha, a Pomni tá acabada, o Jax dá uma alfinetada na Hagatha dizendo que a positividade tóxica dela tá acabando, e o Caim aparentemente gosta muito de abelhas, e surta com um comentário de Zubul sobre a missão. Ainda determinado a agradar Zubul, ele apresenta várias ideias de aventuras, só que são todas meio gore e o pessoal não gosta muito. Zubul então sugere que as aventuras deveriam ser mais abertas. E o Caim diz algo interessante, como: o personagem da caixa de brinquedo quer que a gente deixe as outras IAs inteligentes funcionarem por um período maior de tempo. Como é as outras IAs? Isso quer dizer que o Caim e a bolha provavelmente são IAs mesmo, no sentido de inteligências artificiais, inteligências que não são humanas. E inteligência aqui, numa maneira muito burra de explicar, quer dizer que é uma capacidade de coletar dados e solucionar problemas. Repito que eu continuo achando que o Caim é mais do que só uma IA. Eu acho que ele é algum tipo de mestre computador senciente como o M. E que ele tá naquele computador todo fodido lá, que foi programado pelo Kingo. Essa é a minha teoria final. Mas enfim, uma IA que roda outras IAs é muito superior. Uma ferramenta que aprendeu a utilizar ferramentas. Bom, a aventura de hoje é passar por várias aventuras sugeridas pelos próprios jogadores rapidamente. Esse episódio é meio bobo em roteiro, mas ele diz muito sobre todos os personagens. O primeiro cenário que eles vão explorar é um cenário sugerido pelo Jax, onde ele é um caçador que quer caçar os outros, o que reflete bastante a sua personalidade, que é meio oportunista. Ele só quer cutucar geral e se divertir de um jeito meio irracional e nocivo, como a caça esportiva. Isso também me lembrou um episódio da temporada de caça ao coelho do Pernalonga, o que reforça a minha teoria de que ele é um coelho de desenho animado caótico. E aqui, o Zubul usa uma ferramenta que o Caim deu para eles, a habilidade de votar em coisas. E a votação determina que o Jax agora é vegano. E ele realmente vira vegano, mostrando que o Caim pode realmente mudar drasticamente os traços das pessoas. Assim como o M é Have No Mouth. O próximo cenário é Presidente Pomni. Muito bom que o Jax fala assim: eu odeio democracia, e corta pra uma cena na Casa Branca. Num cenário que ele mesmo propôs. Nesse aqui, geral tá num roleplay diplomático, onde a Pomni é presidente, já que, ok, ela é bem carismática mesmo. O Kingo é um assistente, refletindo o arquétipo dele de orientador e sábio. Hagatha e Zubul são seguranças. Faz sentido, já que eles são os personagens que mais parecem se importar com os outros. Enquanto Jax e Gangly são extremistas. Faz sentido também porque os dois são os mais instáveis. E quase sempre estão tendo atrito. O Jax traz uma bomba pra Pomni desarmar, que meio que representa bem a situação dela, né? Ela tá tentando lidar com os problemas do grupo e literalmente desarmar situações de risco, mesmo estando uma pilha de nervos. A Gangly aparece e explode e a gente vai pra um segmento de anime. E esse cenário aqui foi uma sugestão da Gangly, um anime slice of life de escola. Eu achei que o Jax tá sabendo demais sobre anime nesse episódio e tô acreditando que ele também é otaku, viu? E esse é o setup perfeito para eles explicarem o rolê da figure da Gangly. Mas ninguém fala nada, o Jax apenas diz: lembram daquela vez que a Gangly pegou um bonequinho de anime e... Tá, então é algo constrangedor que envolve uma figure de anime. Ela fica toda safada e boba e eles pulam esse segmento. Tinha muita gente especulando na internet que ela usou essa figure pra alguma coisa não safe for work, lembrando do célebre caso da Rainbow Dash no potinho, que eu explico nesse vídeo infame aqui. A próxima sugestão é pra relaxar.
Era essa peça aqui que você queria? Observando as estrelas, que me lembrou bastante jogos cozy, tipo Animal Crossing e outros casuais. Do nada, o Jax puxa um assunto com a Pomni perguntando se ela acha que a Gangly tem capacidade de ficar feliz. Outro estereótipo de coisa maldosa que se fala sobre neurodivergentes. O Jax ainda completa dizendo, se ela acha que ficar amiga da Zubul vai adiantar, tá fudida. Então a Pomni pergunta se o Jax já teve amigos de verdade e a Agatha diz, não tem mais não. Será que esse amigo era o NPC impostor? Mais pra frente a gente pode ver essa carinha nessa porta que parece ser de um sapinho de bochechas rosa, que talvez seja esse referido amigo do Jax. Ele deve ter enlouquecido, né, já que tem um X na porta dele. Mas se ele enlouqueceu, então ele não era um NPC e lá se vai minha teoria. O Jax diz que acha a Agatha meio forçada, que ela sempre tá fingindo que tá tudo bem e que isso faz parecer ela meio vazia, como se ela tirasse vantagem disso. Vai com calma, cara, que dramalhão é esse do nada? Depois ele parece notar que ficou sério demais, então fala, ela é burra e é estranha. Pomni diz que geral é estranho por ali, e o Jax responde que não, ele é o ápice do desempenho masculino, com as suas orelhas e cauda de coelho. A Pomni constata que ele nunca teve cauda. E eu acredito que o Caim deve ter tirado a cauda dele em algum momento e esqueceu de botar de volta. Mas eu concordo plenamente que coelhos são o ápice da masculinidade. Ainda mais se forem roxos. O Caim tá observando tudo e começando a ficar biruta, pensando que eles realmente gostam mais das aventuras aleatórias e abertas do que as histórias dele. E chama um comercial. Que é uma animação bem legal, com uma musiquinha, mostrando os personagens fazendo poses, dancinhas, e é muito legal. O próximo segmento é um simulador de bar meio noir, com o Zubul como barista. Aqui nós temos muitas informações importantes. Prepara o caderninho aí que vai cair na prova. Primeiro, Zubul já foi barista e também trabalhou com tatuagem, que combina muito com a personalidade Ed dele. É notório aqui nessa cena que todos os personagens com alinhamento mais masculino estão usando suspensório e gravata, menos as duas garotas que estão usando vestido. Zubul tá normal e a Pomni também tá com roupa de suspensório e gravata. O que isso quer dizer? A Pomni diz que ela tinha um hobby meio diferente, de explorar prédios abandonados e postar vídeos explorando eles no YouTube. Mas ninguém assistia, por isso ela não se considera youtuber. Eu vou parar de me considerar youtuber também, porque o canal tá indo de mal a pior. Será que foi numa dessas andanças em prédios abandonados que ela acabou explorando o prédio da CIA e encontrou aquele supercomputador com o VR que ela botou na cabeça e foi transportada pra lá? Será que é isso? A Agatha conta que era rica e vivia em uma fazenda e que a sua mãe era bem complicada. Talvez é por isso que ela seja puxa-saco, porque ela era muito restrita por causa da sua mãe e agora ela procura a constante validação que nunca conseguiu da velha. Mommy issues. O Jax, que tá impossível nesse episódio, diz pra Agatha, lembra quando você mandou a Gangly ir de F no episódio de restaurante? Mas ele tava só tirando com a cara dela, ela nunca falou isso de verdade. Mas isso meio que contribui pra aquela cena do caminhão ter sido uma tentativa de churrascamento. A Zubul aproxima um milho do Jax que faz ele pular. Tem muitas teorias surgindo sobre isso. Eu, particularmente, acho que tem a ver com gatos se assustando com pepino. É praticamente igual. Coelho é muito parecido com gato e pepino é muito parecido com milho. Mas algumas pessoas desenvolveram teorias completamente malucas. O que a gente sabe factualmente é que Jax já se perdeu num milharal. Tá, não é tão factual assim, isso foi num evento onde o dublador dele disse isso, provavelmente de brincadeira. Não dá pra saber se é canon. Mas as pessoas fizeram uma ginástica mental tão grande que isso levou elas a acreditarem que, na verdade, Jax trabalhava com conteúdo adulto. Porque a desenvolvedora da série disse que milho lembra ao Jax da fazenda. Se vocês forem ver, ele usa uma roupinha de fazendeiro mesmo, né? De campestre. Será que tem a ver com animais de produção? Porque coelhos são animais de produção. Não sei se vocês sabiam. Tanto para abate, como para lã, como para reprodução. E isso me deixa muito triste, então eu vou parar de falar por aqui. Mas será que era isso? Enfim, o pessoal associou esse farm de fazenda de farmar conteúdo. E milho em inglês é corn, que rima com Xavier Vidros. Agora a gente vai para o próximo cenário, que é um segmento de softball, onde os nossos heróis vão enfrentar os seus gêmeos do mal.
A Pomni do mal é boca suja e tem uma atitude meio foda-se todo mundo. A Hagatha do mal tem um sotaque de vilã antiga e fala coisas horríveis, tipo MST. O Kengo é um ditador, porra. E o Jax do mal é todo fofo e pitiquinho, coitadinho da Silva. Absolutamente amo ele, muito fofo, meu personagem favorito a partir de agora. A Zubul é toda bobona e fica falando tipo... blá, 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 blá. Eu acredito que a Gangly não tenha um irmão gêmeo do mal, porque ela meio que já é, sendo uma pessoa super 880 que vai de um polo para outro. Aparece uma centopeia na plateia e tinham dito pra gente, acho que no primeiro episódio, que a Hagatha tinha medo delas. Será que esse cenário foi criado por Jax? Ou por alguém que queria zoar com a Hagatha? Mas acho que o Jax não teria feito um irmão gêmeo tão bobão pra ele. Será que no fim das contas foi Zubul? Ou a Gangly, que disse que não gostava da Hagatha às vezes? Enfim, eles começam uma votação do nada pra botar uma roupa de maid no Jax. E ele fica muito irritado. Aqui novamente o pessoal aloprou com as teorias e criaram um headcanon, onde o Jax é um personagem transmasculino. Que eu absolutamente amei, eu amo esses headcanons, porque... A teoria baseia-se no fato de que ele parece querer muito ser percebido como masculino, másculo e tal, e ele fica muito irritado com essa roupa de maid, mas rapidamente se acostuma, quando ele nota que ninguém tá ligando. Headcanon é uma ideia que as pessoas têm sobre os personagens na fandom que não necessariamente é verdade, então eu espero que ninguém se sinta ofendido com isso, porque não é ofensivo ser uma pessoa trans. A Pomni reconforta a Hagatha dizendo que tudo bem dizer algumas babaquices às vezes, porque a Hagatha meio que tá de mal com geral nesse episódio. Mas a bonequinha diz que gostaria de ser melhor do que isso, implicando novamente que a sua personalidade é querer agradar todo mundo o tempo todo, porque ela acha que é melhor do que geral, na verdade. Eles perdem a bola de softball e Zubul vai pedir uma nova pro Caim. O Jax e a Hagatha discutem de novo e ela acaba sendo muito grossa, mas pede desculpas pra Pomni e desculpas ao Jax também por ter mencionado aquele lance do amigo dele. Muita gente tá dizendo aqui que a Hagatha teve um glitch muito suave nesse episódio, que quase não dá pra notar. Será que ela tá começando a enlouquecer por causa do estresse? O episódio acaba com um final relâmpago do jogo, porque o Caim simplesmente perdeu o interesse, e termina com a Hagatha indo ficar sozinha, enquanto o Jax chama a Pomni pra ver algo no salão. E daí tem esse cara estranho aqui. Como é que ele entrou aí? O Caim não vai fazer nada não? Oxi. Bom, esse foi o último episódio lançado no dia 20, eu tô terminando esse roteiro no dia 25, então já faz alguns dias, mas é relativamente recente. Eu gostei muito da série e fico feliz que eu decidi voltar a explorar ela e entender melhor sobre os personagens. Eu gostei muito de fazer várias especulações e over-analisar todos os detalhes. Eu espero que alguma dessas hipóteses malucas que eu criei faça sentido no futuro, e também eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu prestei muita atenção para fazer ele e cada detalhe, então eu espero que vocês gostem. E por favor, deixem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre os próximos episódios que forem saindo. Por enquanto é isso, obrigado por passarem aqui para ver o vídeo e tchau!